Lembrando que esse painel é uma realização da ABM, Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração, em parceria com o CBCA, Centro Brasileiro da Construção em Aço, e a CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. E conta também com o apoio das seguintes entidades: a ABS, Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, a ABSEM, Associação Brasileira de Construção Metálica, e a ALACERO, Associação Latino-Americana de Aço. Chamo ao palco aqui o moderador desse bloco, Tomás Vieira de Lima, diretor de estrutura metálica da ABS, Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural. Boa tarde, senhoras e senhores, e todas as pessoas e empresas presentes na sexta ABMS Week. Em nome da ABS, eu gostaria de agradecer o convite para a composição da mesa, a mediação das apresentações do painel que veremos a seguir, e cumprimentar a Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração pelo 75º encontro anual. A ABS, Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, reúne os profissionais e empresas da área de projeto, atuando pela formação e valorização da categoria. Queria convidá-los a conhecer o nosso site e as nossas redes sociais. E queria convidar o palco para iniciar o nosso painel de construção metálica, soluções para infraestrutura e edificações, soluções competitivas no mercado nacional, o engenheiro calculista sênior da CODEME, Gustavo Chodraui, e Alexandre Jordão, especialista em desenvolvimento de mercado da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Por favor. Infelizmente, não podemos contar com a presença do Luiz Henrique Ceotto, por motivos particulares, não pôde estar presente. E aí, ao final do nosso painel, a gente, depois das perguntas aos nossos palestrantes, a gente abre questões relativas aos painéis e às apresentações que tivemos pela manhã. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, agradecer a ABM e todos os participantes, falar um pouquinho para vocês aqui desse painel Construção Metálica, soluções para infraestrutura e edificações, e um pouco de soluções competitivas para o cenário brasileiro. Já tivemos, antes do almoço, a participação internacional, falando um pouco desse assunto, e fazer uma apresentação agora para vocês, representando a CODEME Engenharia. Alguns de vocês me conhecem, trabalho na CODEME Engenharia desde 2006, atualmente na área técnica comercial, e aí migrei também um pouco para a área como professor de pós-graduação, participo das normas em andamento no país, e então eu tenho estado sempre em constante movimento com a busca dessa inovação que a gente vai falar um pouquinho para vocês. Bom, tentando desmistificar um pouco o que foi falado mais cedo sobre alguns entraves que a gente ainda vê no Brasil para a estrutura metálica. Algumas estruturas de aço mistas, eu vou falar aqui porque a gente usa muito o concreto em conjunto com o aço. Vocês vão ver que não tem a questão só do material melhor ou pior, a gente tem que saber lidar com os materiais, a gente usa muito material misto, pilares, vigas, lajes, como vocês vão ver. Algumas vantagens que a gente percebe nos projetos. Bom, são mais leves, as estruturas podem reduzir 15% a 30% carga nas fundações. Isso muitas vezes causa impacto de custo global na obra, como eu vou comentar aqui. Ambiente limpo, você tem uma qualificação diferenciada, mas aí você tem menos custos indiretos, você tem uma estrutura com elementos com dimensões mais precisas, você permite grandes vãos e favorece a obtenção de certificados verdes. Como já se falou aí, o aço reaproveitável, tudo mais. A gente vai ver aqui que tem que pensar como um todo na estrutura metálica, no empreendimento como um todo. O aço tem constantemente aumentado o preço, todo mundo sabe, mas por isso que é muito importante a gente, desde o início da concepção do projeto, a gente já começar a pensar no sistema estrutural e no conjunto da obra. Alguns preconceitos.
Todo mundo fala, o aço é mais caro, não vou fazer em aço. Isso acontece, como também falaram mais cedo, você atua na parte final do elo dessa cadeia produtiva e você mostra um preço de um projeto, a gente que faz fabricação, montagem da estrutura, não só o cálculo e detalhamento, você vende um projeto para o pessoal e eles comparam o preço da estrutura montada de aço versus concreto. Logicamente, tem o concreto moldado em loco, né? Tem o concreto pré-fabricado já mais próximo da estrutura metálica, mas muito importante e interessante quando os vãos são padronizados, mas já é uma estrutura mais pré-fabricada, igual à estrutura metálica. Agora, não dá para comparar só o material aço com o concreto, você tem que considerar o empreendimento como um todo e comparar soluções, cuidado com diferentes materiais. Eu vou falar aqui que, mais para frente no slide, todo sistema construtivo tem que ser avaliado. Outro preconceito, dependendo do planejamento da obra, pode custar mais caro? Sim. E também vou mostrar um pouco hoje alguns conceitos que a gente pode ter para minimizar essa questão do planejamento, de impactos no planejamento. Como uma estrutura pré-fabricada, e aí eu quero dizer não só do sistema estrutura metálica, mas componentes, fachadas, tudo que gera um empreendimento pré-fabricado para você ter uma agilidade de prazo, que versus um custo inicial, que só comparando o projeto pode parecer mais caro, e ele é, por preço por si só, você ganha em outras coisas, prazo, em tipologias, em vãos, e não necessariamente precisa ser uma estrutura que você precise utilizar o aço. Um prédio muito alto, um vão muito grande, uma ponte, como o professor Facuri falou mais cedo, a gente tem que começar a pensar no aço de uma solução de modo geral, não só onde você não consegue usar o concreto e tem que usar o aço. Muitas regiões do Brasil não têm tradição em estruturas de aço, né, alguns tipos de aço. A gente vê projetos aí que a gente recebe tudo com aço A36 e a gente usa 572 grau 50, existem aços 572 grau 60, 65, o Alexandre Jordão, parceiro nosso aí do CBMM, está aqui também para falar sobre isso. E, como um todo, você tem que pensar inclusive em elementos de fachada, a gente tem feito obras com banheiros prontos, com vários elementos. Não adianta você fazer o esqueleto da estrutura metálica rápido, para dar o prazo que o cliente quer, e com isso um payback, um período de retorno antecipado, que vai dar um fluxo de caixa para ele interessante, frente ao preço inicial mais alto, só que depois, para o empreendimento ser viabilizado, fachada, todos os outros sistemas, aí é um jeito, demora, convencional, artesanal, aí para o cliente não adiantou o esqueleto estar pronto rápido, sendo que o empreendimento dele não finalizou. Então tem muitas opções de fachadas industrializadas, algumas mais simples, vários manuais aí, como já foi comentado, CBCA, da Gerdau, soluções de fachadas industrializadas, alguns projetos diferentes, que são diferentes um pouco do steel frame, como a gente fez na Tishman, no Aqua, na parte da Marítima, no Rio de Janeiro, o projeto arquiteto Norman Foster, é uma tipologia bem diferente que a gente teve que desenvolver soluções, inclusive para a fachada, para que o sistema ficasse como um todo. E aí vocês veem que tem manuais, questão de ligação da estrutura metálica com alvenarias ou com painéis pré-fabricados, como que isso é feito, para que o sistema não tenha patologias ou você minimize esse problema frente a muitas questões que o pessoal de antemão já tem medo disso acontecer. Outra coisa, a estrutura metálica não tem durabilidade, o aço enferruja, não vou usar aço. Não tem material bom ou ruim, tem material bom ou mal especificado. Vocês podem ver que, por exemplo, o casco de navio seria de aço, entendeu? Não teria sentido. Pega essas pontes antigas, então você tem que fazer a especificação. Tem na norma brasileira, que agora está em revisão, também eu tenho participado das reuniões. É pequeno o anexo que fala sobre isso, agora a gente está aumentando bastante essa questão de durabilidade. Tem a norma ISO 12944, sistema de proteção. Então, você tem que saber como especificar isso. A gente teve até um caso em Fortaleza que, com um estudo um pouco mais avançado, a gente percebeu que não precisaria classificar como uma agressividade de ambiente a mais rigorosa possível só por ser, né, em Fortaleza, cidade litorânea. Então, às vezes, vale a pena você ir um pouco mais a fundo, que isso vai te garantir um resultado econômico e de segurança interessante. Questão de galvanização. Outro preconceito, o aço amolece em caso de incêndio. Não vou fazer em aço porque se pegar fogo nós estamos perdidos. Não, o aço e o concreto perdem resistência em alta temperatura.
Só que o concreto possui uma inércia térmica maior que o aço. É fácil de perceber. Se tem uma viga de concreto, retangular, ou um perfil de aço, perfil I, com chapas esbeltas, teoricamente, então você aquece, essa temperatura ela vai para o centro da peça, no aço, muito mais rápido, para a espessura fina. No concreto demora um pouco mais para atingir o miolo. Só que você tem normas, você tem a NBR 14432, instruções técnicas do Corpo de Bombeiro, que você define em função de layout, geometria, ocupação da obra, altura e vários fatores, o tempo requerido de resistência ao fogo, e com isso você define se a estrutura é isenta, ou se você precisa proteger, ou se você precisa dimensionar essa peça para a situação de incêndio, além só da situação em temperatura ambiente. Ah, mas o concreto não tem isso. Não, em vez da norma 6118, você tem a 15.200 também, em relação de incêndio para o concreto. Igual tem a 8.800 para o aço, mas para dimensionamento você tem a 14.323. Ou seja, você tem que saber o que você está fazendo nesses casos. E a ideia geral é, para que lado que você pensa na estrutura metálica? Você tem aí que partir do início, a gente tem feito trabalhos com escritórios de arquitetura, com o pessoal que faz a viabilidade econômica e financeira do empreendimento. Por quê? Porque o projeto tem que nascer com uma concepção de estrutura metálica e mista, tirando proveito disso. Vãos livres, espaço útil, vaga de garagem, vão de área de exposição, loja, escritório, como que eu vou fazer essa liberdade de layout? Uma compatibilização. Não adianta chegar o projeto pronto depois de um ano, sendo compatibilizado, com os vãos para concreto, com tudo já, as instalações, tudo compatibilizado, e chegar, muda agora para aço. Isso é um impacto totalmente negativo. E você tem que avaliar muito também o payback, período de retorno. Vou fazer um empreendimento que vai me dar um retorno. Se ele ficar pronto em 6 meses, ou ficar pronto em 8 meses, ou um ano, eu vou ganhar nesses 6 meses, 4 meses que eu antecipei meu retorno, eu vou começar a receber dinheiro do meu cliente, inquilino, de quem vai alugar, comprar. Então, tem que pôr isso no fluxo de caixa. Não é só quanto que eu vou gastar mais no projeto lá no início. Questão de redução de fundação. A gente andou fazendo obras aí em cima de estruturas existentes, hospitais, shoppings, e permitiu, por um peso próprio da estrutura ser menor, porque é mais leve, mais esbelta, até ter mais andares do que o previsto, para você evitar impacto de reforço de fundação ou da estrutura embaixo. E aí, quando eu falei de incêndio, por que a gente tem que abrir um pouco a cabeça? Eu fiz a análise do tempo de resistência ao fogo, tempo requerido de resistência ao fogo. Eu vou usar o 8.800 em situação ambiente para dimensionar e vou proteger para incêndio, se ela não for isenta, ou vou dimensionar a situação de incêndio usando a 14.323. Aí vão dar chapas mais grossas e tudo mais. Eu posso escolher isso, só que eu tenho que analisar também, se for proteger, fazer uma pintura intumescente, é mais bonita, mas eu tenho um preço muito mais elevado. É como se fosse uma pintura. Ou a argamassa projetada é mais barato, mas fica mais feio, como se fosse aquele choquito, né, na peça. E mais ainda, se eu vou fazer um pilar de aço e vou deixar ele aparente, o arquiteto fala, não pode pôr argamassa projetada que é mais barato, que vai ficar horrível, vamos colocar pintura intumescente. Aí o arquiteto vem e faz um revestimento. Aí você fala para ele, já que você vai revestir, vai ficar escondido o pilar, o perfil metálico. Então, vamos colocar uma argamassa projetada que é mais barata. E mais do que isso, se você vai revestir, qual que é o preço desse revestimento inerte a um revestimento que protegeria contra incêndio? É mais caro. Ok, mas se eu fizer esse revestimento sendo, inclusive, além de estético, contra incêndio, no tempo que eu não preciso nem a argamassa projetada colocar no pilar. Então, eu vou dimensionar eles na situação ambiente, NBR 8.800. Então, entendeu? Pilar misto, que a gente usa bastante, totalmente revestido, tubos, usando como forma. Então, vocês começam a ver já que a gente usa a estrutura mista muito para prédios tubulares, que você dispensa daí a forma, né, o pilar, o perfil já fica a forma, depois trabalha como uma estrutura mista. No início, só o pilar de aço resiste aos carregamentos de construção, depois você coloca a armadura concreta para ele ter uma resistência mista, e também te ajudou para evitar a forma e te dá uma celeridade no projeto de você conectar as peças metálicas antes de ter a concretagem. Tem normas específicas, 16.239 sobre tubos, livro da Valorec didático sobre tubos, e aí já dá para ver aqui, além dos pilares, aqui na imagem,
a viga com a proteção de argamassa projetada. Fica mais feio, mas às vezes você não vai ver, ou vai ficar, não é um lugar que tem tanta importância. Você tem que começar a pensar. Normalmente, na prática, a gente dimensiona as vigas em situação ambiente, protege para a situação de incêndio, e pilares, depende. Tubo preenchido, por exemplo, a gente já dimensiona inclusive para a situação de incêndio. Então você tem que começar a avaliar essas questões. Falei, viga mista, né, vocês que mexem com isso, conseguem ver que toma partido de uma largura da laje colaborante de concreto, que é boa para resistência à compressão, para ajudar a viga. Então, antes da cura, você tem a viga de aço, né, durante a concretagem da obra, a construção, e depois, para os carregamentos finais, essa laje ajuda a viga a trabalhar. Você, com isso, tem um perfil normalmente assimétrico. E aí, fazendo um perfil soldado, que não é o laminado usual que você compra, você tem liberdade de modificar a mesa superior da inferior, porque a superior tem a laje trabalhando. Então, tá vendo aí, ó, viga mista, pilar misto, laje mista, com steel deck, forma de aço incorporada, você elimina a forma, ela pode inclusive ser utilizada como armadura positiva depois da obra para carregamento final, no início como forma. Você tem vários quesitos de celeridade, de você acelerar a obra, que começam a contribuir para uma obra industrializada como um todo. São vários aspectos. Aqui um pouco da nossa fábrica, hoje em dia Juiz de Fora, né, o escritório nosso em Belo Horizonte, divisa com Nova Lima, uma das fábricas mais modernas da América Latina, uma capacidade de 30 mil metros quadrados, agora com ampliação que foi feita, cabine de jateamento e pintura mais 15 mil, e um pátio aí de mais de 300 mil metros quadrados, equipamentos de última geração que a gente tem na fábrica, inclusive, para quem não conhece, aqui na esquerda, tem uma viga de alma senoidal, que a gente usa muito para coberturas, e usa até para pilares, vigas de rolamento. Basicamente, você tem uma viga, começa a ficar muito alta para ter uma inércia elevada, vencer esforços de flexão, você começa a ter instabilidade na alma. Então, uma solução foi fazer uma senoide com chapa fina na alma, que fora do plano ela tem uma rigidez maior. Então, é uma solução que a gente conseguiu desenvolver aí para várias obras. A capacidade de produção nossa é em torno de 3 mil toneladas por mês. O mercado tinha desaquecido bastante, agora começou a aumentar. E algumas obras de destaque que a gente fez, falando primeiro de prédios, L'Oréal, no Rio de Janeiro, a fachada em diamante, toda recortada. Então, a gente teve que fazer um trabalho aí de corte do steel deck, as folhas todas variadas, para poder fazer esse ajuste na fachada da obra. É a obra da Concórdia Business Tower, lá em Belo Horizonte, em frente à Codeme, mais alto em aço no Brasil, em torno de 180 metros, núcleo de concreto que foi usado, pilares tubulares circulares mistos preenchidos com concreto. Os pilares não são verticais todos, eles têm ângulo, eles não são todos no prumo. Então, hoje em dia, os arquitetos têm demandado muito esses pilares inclinados, né? Antigamente, na faculdade, ensinava o que é pilar, o que é viga. Pilar é elemento vertical, viga é elemento horizontal. Acabou esse negócio, né? As últimas obras que a gente fez, pilar ele tem alguma inclinação, se não tiver, você desconfia. Obras de São Paulo Corporate Tower, aqui as duas torres que vocês têm aqui em São Paulo, balanços variáveis, uma fachada diferenciada. Comentaram mais cedo aí do Speed Core, o núcleo de concreto com as formas de aço que sobem, para dar uma agilidade na obra. Aqui no Brasil, ainda isso está começando, mas no exterior a gente tem visto bastante. Por que isso é legal também para a estrutura metálica? Você tem uma diferença de timing entre o tempo que sobe o núcleo de concreto, com formas, seja trepante ou deslizante, como está na imagem aí, para você ter uma estrutura onde as vigas metálicas que chegam nesse núcleo possam ser ligadas, efetivamente. Por exemplo, por inseridos metálicos. Tem todo um jeito aí correto de você fazer, né? Não vou entrar nessa questão aí, mas você tem normalmente que na obra iniciar o núcleo antes, para que a estrutura metálica, como é muito mais rápida, ela não pegue o núcleo. Senão o pessoal tem que desmobilizar a montagem da estrutura metálica e parar. Aí o prazo seu, o pessoal fica parado esperando. Então você tem que dar um gap nesse processo. O Speed Core ajuda muito nesse caso. Outras obras também que eu falei que pilar não é mais nada vertical, que a gente fez lá da Aqua Corporate, da Tishman Spire, no Rio de Janeiro. É um pilar em V, no meio desse pilar que nasce em V, lá para os andares de cima começa a nascer pilares verticais em cima dele. Então você tem uma base ali, ó, totalmente diferente. Como que você calcula isso? Tem na norma? Não, não tem.
Então, a gente teve que desenvolver metodologia, elementos finitos, fazer ensaios. Tipo assim, é um negócio que você tem que sair da caixa, sai da casinha para fazer obras de grande porte no Brasil hoje em dia. E não é só no exterior, a gente tem feito obras no exterior, a gente vê que o pessoal de lá, hoje em dia, está respeitando a gente, que no começo acha que o brasileiro não sabe direito. A gente hoje lida com várias normas do mundo, terremoto, estive no exterior agora faz um mês, então, falando sobre obras, então são obras diferenciadas. Aí, o BS Design em Fortaleza, esse vão aqui, em torno de 30 e poucos metros, lá no topo da estrutura, obra da Shopping JK, com esse balanço de 28 metros na ponta da estrutura, Hospital Mater Dei, da rede Belo Horizonte, Salvador, na Bahia, vejam aí, circular até o 16º pavimento, mais ou menos, com abertura no meio e depois vira um meio círculo. Como é que você calcula o vento nisso? Pessoal que trabalha com a norma NBR 6123. Análise que eu faço numérica, ensaio de túnel de vento, CFD, como é que eu faço isso? Tem obras que você tem realmente que partir para outras coisas, por exemplo, nesse caso, feito túnel de vento, para você avaliar corretamente. Algumas outras obras aí de prédios, obras industriais que a gente faz bastante, galpões, expansão do aeroporto de Fortaleza, Confins em Belo Horizonte, pontes. Então, a gente tem aumentado esse nicho e muitas obras são diferentes do normal, atípicas. E o que acontece? A gente tem que ter uma equipe lá de desenvolvimento, de pesquisa, constantemente os calculistas, todo mundo lá, participa das normas americanas, europeias, do mundo todo, estudando, desenvolvendo produtos, temos software próprios nossos. Em alguns exemplos aqui de pesquisa e desenvolvimento, a viga de alma senoidal que eu falei, na nossa fábrica em Juiz de Fora a gente usa, em pilares, em vigas de rolamento, em tesoura de cobertura, fizemos vários ensaios para essa estrutura. Sobre laje do steel deck, questão do Dramix, que foi comentada aí mais cedo, a gente foi para a Inglaterra, que Sova Warrington Fire, fazer ensaios em situação de incêndio, como que se comportava a fibra na laje com forma de aço incorporada com o steel deck, porque tem um estudo que foi feito junto com a gente de doutorado para viabilizar, só que você precisa calibrar esse modelo numérico. Então, a gente fez ensaios, não tinha norma para isso. Ligações semicontínuas, continuidade de terças de cobertura. O estádio do Atlético da Arena, na MRV Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, agora também fizemos túnel de vento, estamos terminando a obra. Desmobilizamos agora a parte de estrutura metálica. Nessa obra teve um negócio muito interessante, uma ligação aço-concreto contínua, que a gente teve que fazer uma análise em elementos finitos, ensaio em laboratório, dessa pilar tubular, que tem como se fosse um suporte metálico, um T, que chega uma viga pré-fabricada de concreto e entra como se fosse um garfo nessa estrutura, fazendo essa imagem aí. Então, na direita é a viga de concreto, pesadíssima, ela entra nesse apoio de estrutura metálica e promove uma continuidade aço-concreto. Ou seja, constantemente, a gente tem que ficar na vanguarda de análises e comparando com o mundo todo isso. Essa laje alveolar, está vendo? Com estrutura metálica, estruturas contínuas, não só em estádios e outras obras. Agora já começamos a pesquisar estruturas híbridas, que não só aço concreto, mas aço madeira. Madeira, o pessoal não comentou tanto hoje aí, mas tem crescido bastante. E a gente tem feito estudos com o pessoal também, lajes de madeira junto com a estrutura metálica. Você pode usar a viga de aço ou tomar partido até da viga mista, fazendo uma concretagem ali em cima, parecida com o que se faz na laje alveolar. Então, tem maneiras de você fazer, questão de sustentabilidade, tem todos esses aspectos. E aí, partindo aqui para o final, não adianta só você melhorar a engenharia, fabricação, montagem, esse cenário global da estrutura metálica, você tem que também, o processo, tentar minimizar erros. Aí entra essa questão do BIM, que tem sido muito usado hoje em dia, no exterior, especialmente no Brasil, menos, mas você sente dificuldade nas empresas do pessoal estar com a cabeça aberta de aceitar um processo disruptivo, que é um processo diferente. O pessoal baixa a cabeça ali, quer produzir, você quer falar para apresentar um negócio, não tenho tempo. Gente, vamos parar, olhar, e aí você tem que estar apto a fazer isso. É uma colaboração da informação, serve internamente entre as áreas, no caso nosso, entre engenharia, detalhamento, fabricação, transporte, montagem, você tem um modelo único, uma coisa coordenada, gêmeo digital, você antevê problemas, e externa, com os clientes, mesmo que tenha alguém que faça essa compatibilização, provavelmente é um gestor, uma gerenciadora, mas
é impressionante o tanto que isso antecipa problemas, e isso tem tudo a ver com o ganho de prazo da construção industrializada. Colaboração, evitar conflitos, e alguém tem que fazer. Vocês sabem aí que tem todas essas etapas do BIM. Muita gente fala assim, eu já faço BIM há muito tempo. Aí você vai ver, a pessoa faz um 3D, manda para alguém e fala que faz BIM. Esse 3D dela nem é o 3D oficial, que seria um 3D que é geometria com informações associadas, que depois via IFC você compatibiliza para ter a interoperabilidade dos softwares. Mas tem 4D que é com o tempo da obra, com cronograma, 5D com custos, e aí vai, construção industrializada, Lean Construction, fase de manutenção de ativos no final da obra, que falaram bastante aqui mais cedo, da estrutura de aço ser interessante para você saber o que você vai fazer depois com a estrutura. E aí você consegue operacionalizar essa questão do BIM. Aqui só 2 exemplos, um do BIM 4D, que você sincroniza, para quem não sabe, a estrutura de aço específica que você está tratando com o seu cronograma, via Project, Primavera, Excel, e você faz uma EAP, que é a estrutura analítica de projeto, Work Breakdown Structure, sincroniza o seu cronograma com as peças reais da obra, só que nesse gêmeo digital antecipado. E você consegue compatibilizar esse prazo, ajustando, depois você põe os recursos, faz custos no 5D, e tem também a análise de impactos, o Clash Detective. Aqui é uma plataforma do Navisworks, por exemplo, que tem essas 2 opções. Então você já une as estruturas com o mesmo ponto base, vê interferências, faz compatibilizações, e não precisa nem ser entre as empresas todas envolvidas. Dentro da própria empresa sua, você já consegue fazer essa tabela de cores aí da esquerda. Qualquer momento, eu consigo no modelo atualizado, que não é cada área fazendo o seu sem saber o que o outro está fazendo, é um núcleo central, ou uma nuvem, ou dentro da rede da sua empresa, você saber por cores, por exemplo, quais peças já foram calculadas, detalhadas, fabricadas, pintadas, montadas. Por que eu não montei essa? Porque não foi fabricada. Está ali ó, em verde ou vermelho. Então você consegue dar uma assertividade melhor na sua produtividade perante o seu cliente, ajustar os prazos, você muda algum custo, algum recurso ali, você atualiza isso automaticamente no programa e você dá visibilidade. Realidade aumentada para o seu cliente também, o Algin, por exemplo, a gente fez aí para vários projetos, de antecipar em escala, ele passeia na estrutura. E o último item aqui, que também está começando a aparecer no Brasil, o projeto generativo. Você dá recursos, dá objetivos finais no seu projeto BIM e ele faz simulações para você com inteligência artificial. Por exemplo, que eu faço uma consultoria junto com eles, Alice Technologies, do René Morcos, lá da Universidade de Stanford, via 2D500, que eu presto consultoria para eles, eu tenho usado esse software. É um software que hoje custa $100 mil, só que ele dá um ganho de custo, prazo para você enorme. Se você tem uma empresa, uma construtora que tem uma capacidade grande, isso vai ser muito impactante para você. Você como pequeno não adianta, mas você entra ali puxando as informações do BIM, cria recursos, eu tenho 10 gruas, tenho 2, eu tenho 3 equipes, tenho uma, quanto cada um trabalha, eu vou monitorando isso e falo dentro dele qual que é o planejamento que eu quero, os milestones, que são os marcos, e ele gera uma nuvem de análises para a gente, para ver quais soluções. Muitas vezes eu posso chegar para o cliente e falar, se você, em vez de montar do eixo 1 para o 18, se você montar do 18 para o 1, você vai economizar 3 meses, pagando mais $300 mil. Mas eu não quero pagar 300 mil. Mas se você terminar a obra em 3 meses antes, quanto você ganha? Eu ganho 650 mil. Opa, então não sabia disso. Então, finalizando, tem muita coisa para a gente avançar ainda. Muita gente no Brasil acha que já faz muita coisa de BIM e não faz, tá? É uma ilusão isso. E além do BIM, tem essa realidade aumentada, inteligência artificial, tem muita coisa para a gente crescer. Eu acho que isso na estrutura metálica também pode contribuir muito para esse ganho, para essa análise global. E, como o Bruce Lee brincou aí, ó, be formless, like water. Você tem que se moldar, tem que estar aberto a mudanças, ser flexível, porque as coisas estão vindo e a gente tem que adaptar a elas. Muito obrigado mais uma vez aí e agradeço a participação. Obrigado, Rodrigo, e gostaria de passar a palavra para Alexandre Jordão, da CBMM.
Enquanto vão colocando os meus slides, eu desejo boa tarde a todos. É um prazer estar aqui representando a CBMM nesse evento tão importante e cuja importância ela se dá principalmente pelo fato de que nós temos unidos no mesmo evento, no mesmo painel, o início e o fim de uma cadeia tão importante de valores que é o uso do aço. Eu acredito, fazendo minhas palavras do professor Luiz Simões, de que só há sucesso se a gente juntar forças. E é o que a CBMM tem feito ao redor do mundo, Brasil e junto aos nossos parceiros e clientes ao redor do mundo, integrando a cadeia de valor aonde o nióbio encontra espaço para atuar com benefícios para a indústria. E não é diferente com a indústria da construção em aço. Eu quero trazer esse tema para vocês, é um tema que nós temos trabalhado, eu e nosso grupo de trabalho, que tem o objetivo de desenvolver o mercado de nióbio mundial através da cadeia da construção, e os motivos são óbvios, né? Metade de todo o aço produzido no mundo vai para a construção. Então, a gente entende que, muito além de ter um material que oferece uma performance superior para a construção ou para qualquer outra linha industrial ou tipo de indústria, a importância do uso de materiais de alta performance para a desmaterialização da construção. Essa é uma palavra que nós temos percebido cada vez mais. Ela permeou essas apresentações aqui hoje, né, sendo colocada de formas diferentes, mas a importância de nós desmaterializarmos a construção, de nós diminuirmos o volume de material que tem sido empregado, e o aço de alta resistência ele faz parte desse objetivo. Essa é a agenda, vou falar rapidamente um pouco sobre a CBMM e o nióbio, as aplicações do aço, a desmaterialização em si, e vou trazer alguns cases. É uma visão aérea, uma visão breve, mas provocativa, assim como tem sido as outras que nós temos ouvido e visto durante essas sessões tão interessantes. A CBMM é uma empresa brasileira, mas de penetração e ação global. Nós estamos em quase todos os 5 continentes, com uma atuação muito forte na Ásia, e sendo o aço um dos principais vetores de utilização do nióbio, a gente observa, e não é difícil de perceber isso, que aonde você tem mais uso do aço, ou seja, em países onde você tem um nível de industrialização maior, e aqui vocês todos sabem muito bem disso, o nível de industrialização de um país ele é acompanhado, ele é medido pelo tanto de aço que esse país emprega. Então, a gente tem feito um trabalho muito forte, principalmente na Ásia, mas ao redor do mundo. E o Brasil é um lugar em que a gente tem tido uma atenção muito especial, com ações variadas, e a gente torce, assim como todo mundo, para que o aço tenha uma penetração maior. A CBMM tem a sua mina na cidade de Araxá, em Minas Gerais, e baseado na produção ou no consumo mundial de ferro de nióbio, e aqui não só daquilo que a CBMM produz, mas o que todos os players produzem de ferro nióbio, a nossa mina tem capacidade de suprir o mercado mundial, baseado no consumo de 2019 por mais 100 anos. E desde já eu já faço aqui um convite para que todos nos visitem em Araxá. Aqui um pouco da evolução do uso do aço de uma maneira geral, né, o uso do aço e uma visão em relação ao nióbio, a presença do nióbio nesse aço. Então, o quanto o consumo de aço evoluiu dos anos 90 até os dias atuais, e o quanto que o consumo do ferro nióbio evoluiu durante esse mesmo período. Então, nós temos presenciado e temos orgulho de dizer que nós temos participado ativamente na evolução, no crescimento pela demanda do nióbio ou do ferro nióbio na indústria siderúrgica, graças ao trabalho de desenvolvimento de mercado que a empresa tem feito. E o que é interessante é que, apesar desse volume ter crescido, pouco mais de 10% ou 13% do aço produzido no mundo utiliza nióbio. Ou seja, eu poderia fazer uma associação aqui de que aproximadamente 13% desse material é considerado material de alta performance, já que o nióbio ele contribui e colabora para que o material ganhe performance em relação à resistência, tenacidade. Ou seja, isso para dizer que existe um oceano de oportunidades, não só para o nióbio ou para a CBMM, mas para todos aqueles que estão enxergando as vantagens, os benefícios de se utilizar materiais de maior performance para a gente descarbonizar, desmaterializar, diminuir o uso e volume de matéria-prima em todas as indústrias, normalmente da construção. A CBMM atua com aplicações em todos os setores da indústria, né, principalmente esses que estão aí,
eu estou envolvido, e esse é um dos principais setores de atuação da empresa, no setor estrutural, né? Por causa da siderurgia, obviamente. E a gente sempre procura, isso é quase que um cacuete de todos nós da CBMM, quando a gente fala um pouco da empresa, de que nós não somos simplesmente uma mineradora. A CBMM é uma empresa de tecnologia, ela tem desenvolvido tecnologia e a tecnologia do nióbio, e buscado novas aplicações, investido em pesquisa e tecnologia desde os anos 50. Então, para além de sermos uma mineradora, nós somos uma empresa de tecnologia. Bom, então como é que o nióbio faz diferença, né? Onde é que ele atua e como que ele atua? Então, como eu estava dizendo, a ideia de nós darmos colocarmos uma luz hoje rapidamente sobre a aplicação em estruturas ou na área de infraestrutura, né? Bom, então um pouco de um dado que eu acho que todo mundo aqui já viu, né? O World Steel Association é um dos nossos principais repositórios de informação de aplicação do aço mundial, e esse é um dado de 2019, e a gente vê isso não só a nível mundial, mas a gente acaba conferindo isso em todos os países. Há pouco, a apresentação que foi feita mostrou que dos 30 milhões de toneladas produzidas no Brasil, 15 milhões foram para construção. 50%. Aproximadamente 50%, isso se repete ao redor do mundo. E se a gente fizer a conta em 2019, nós estamos falando de quase 900 milhões de toneladas de aço que vão para construção. Aproximadamente, e quando a gente fala de números de inteligência de mercado, sempre vão haver esses números, ou aqueles números, ou os meus números, os seus números. O fato é que aquilo que nós temos de informação é que 27% em flats, né, chapas e bobinas, 80% em produtos longos. Só que aproximadamente 5% desse material possui um grade ou um fator de resistência do aço acima de 355 MPa. É muito pouco. É muito pouco face ao que a gente pode produzir com muito menos material. Bom, então eu vou trazer um pouco essa apresentação para o aço de alta resistência, né? Então, quando a gente fala em aço de alta resistência, é interessante que isso varia um pouco, né? O professor Bassan trouxe na apresentação dele de que acima de 355 é considerado alta resistência. Na Europa fala-se em 420, o 355 já é considerado um aço comum. Aqui no Brasil também, né? Nós temos perfis laminados que são laminados com esse grade. Mas ele tem características que vão para além do fator de resistência e tensão de escoamento, né? Normalmente são materiais que possuem uma baixa quantidade de microligantes, ou seja, aços microligados, né? Então ele tem aí a participação de elementos de microliga, como vanádio, como cobre, como molibdênio, como nióbio, né? Para poder conferir propriedades a esse material, para tirar ele do lugar comum. E aí com isso ele vai trazer propriedades e vantagens, principalmente em função do decréscimo do carbono. Então aqui é um engenheiro civil falando para metalurgistas, você não sabe como é que é complicado fazer isso. Um pouquinho que eu aprendi com os meus colegas, eu vou procurar trazer um pouco aqui, mas a ideia é que a gente, diminuindo o carbono, você traz vantagens, principalmente como soldabilidade, por exemplo, que é extremamente importante para o uso em construção. Só que nós temos drivers e desafios, né, para o uso do aço de alta resistência. Falando da parte positiva, e muitos dos meus colegas já fizeram isso de maneira brilhante, a redução do peso próprio nas estruturas, fundações mais leves, essa questão da desmaterialização, redução de material e CO2, é algo que, por incrível que pareça, profissionais, gestores públicos, empresas privadas e públicas ao redor do mundo não se deram conta ainda de que você reduz CO2 utilizando material de alta performance na fase de design e construção, e que a gente não tem que olhar só para as fases ou para a fase de operação do edifício. Parece muito óbvio, mas a gente tem percebido, no contato que a gente tem tido com empresas, profissionais, entidades importantes, que isso é algo desconhecido, ou pelo menos não explorado. Os desafios, eles existem, mas eles precisam ser superados. Eu digo desafios do uso do aço de alta resistência, né? Você tem situações técnicas, situações de suprimento ou de cadeia de suprimentos, né? Pessoas, empresas, entidades querendo utilizar, e muitas vezes o volume que você tem é pequeno porque é make to order, né? Eu produzo se você pedir. É aquele problema de mercado que a gente conhece, mas que precisam ser superados, porque, de novo, dando um shift no uso de materiais de maior performance, não só o aço, o próprio concreto,
associado ao aço de alta resistência, os concretos de alto desempenho, porque aqui os meus colegas têm dito, e muito bem, de que não existe um material ideal, existe material que é mal especificado e um material que é bem especificado, e não é diferente com o aço, assim como outros materiais. A gente precisa trabalhar de maneira sinérgica. Então, aqui só um recorte, né, nessa questão do que é alta resistência em termos de grades. Né? Eu trago essa informação do Research Found in Coal and Steel, que fala que em edifícios é considerado alta resistência acima de 400. Né? Então, corrobora um pouco com o que a gente tem acompanhado. Bom, fatores ou fatos que são chave, que são conhecidos. Né? Quando você trabalha com aços de alta resistência, acima de 235, a gente começa a ter uma diminuição entre limite de escoamento e limite de ruptura. Ou seja, se a gente perceber o que a gente está vendo nesses gráficos de tensão, deformação, à medida em que eu aumento a resistência do aço, essa curva ela vai sendo achatada. E o que isso significa na prática? Se ductilidade é a capacidade de se deformar em regime plástico até a fratura, então eu acabo tendo um encurtamento dessa deformação ou dessa capacidade nos aços de maior resistência. Só que, se eu entender como tenacidade, a quantidade de energia que o material absorve durante a sua deformação até a ruptura, que matematicamente falando é toda a área abaixo do gráfico, eu acabo tendo um equilíbrio entre a diminuição da dutilidade, mas o aumento da tenacidade ou do equilíbrio com a tenacidade. E tenacidade é um fator importante, e aí eu vou entrar rapidamente daqui a pouco falando um pouco de como que o nióbio trabalha no aço e como que a tenacidade acaba sendo importante em relação à questão estrutural. Mas, sim, nós temos uma mudança nessas curvas. Essa redução, porém, e isso o professor Bassan trouxe também, o professor Carlos, nas pesquisas que têm sendo feitas, eu vou mostrar um pouco daquilo que tem sido feito também em relação a diminuir esse problema, né, ou esse problema técnico que muitas vezes o designer, o engenheiro de estruturas encontra e que o impede de sair de um aço de uma menor resistência para uma maior resistência. Isso tem sido trabalhado no sentido de que precisamos aprender a projetar, aprender a utilizar materiais de alta performance de um jeito diferente do que a gente vem fazendo. Né, uma coisa que a gente encontra, e eu vou passando aqui já para frente, uma coisa que a gente percebe é que profissionais não querem deixar suas zonas de conforto, e é bem compreensível, porque isso demanda responsabilidade, mas nós temos que começar a pensar e projetar de uma maneira diferente, levando em consideração o material que nós temos na mão. Um pouco sobre ações que vêm sendo feitas, né? No Brasil isso tem sido feito, a universidade tem feito isso. Conversando agora, prazer que eu tive de conversar nesses últimos 2 dias com o professor Facuri, nós sabemos, e sempre que eu quero saber como é que está a 8800, eu pergunto para ele ou para os colegas da CODEM. Então, a norma está em revisão e me parece que existe uma expectativa, uma intenção de se construir um manual junto com a norma. É interessante porque isso aproxima o usuário do dia a dia daquilo que muitas vezes é árido, né, na busca dos nossos códigos. Mas o pessoal do SCI, no Reino Unido, representado aqui pelo professor Bassan, fez um trabalho recentemente, patrocinado também pela CBMM, mas em parceria com players muito importantes na Europa, que incluem, inclusive, siderurgistas, centros de pesquisa, universidades, chamado Strobe. Eu não sei quantos já tiveram contato, mas já está aqui, de antemão, o acesso, webinars, manuais, reports disponíveis, totalmente gratuitos, um trabalho de muito boa qualidade, na desmistificação ou na busca da solução de problemas técnicos para o uso de aço de alta resistência na construção. Nas situações que, no dia a dia, para profissionais e para empresas, são obstáculos, esse grupo de trabalho pegou de uma maneira séria, estudou, analisou e gerou um relatório que vai servir como base para a revisão do Eurocode 3, como, por exemplo, requisitos mínimos de flambagem, por exemplo, né? A questão do uso das curvas de flambagem, as famosas curvas de flambagem para aços de alta resistência, diferente daquelas mais conservadoras para aços de baixa resistência. Então, principalmente trabalhando na questão da ductilidade e tenacidade, ou seja, como projetar também no regime plástico, como tirar partido desse material sem trazer o prejuízo
né, do ponto de vista da engenharia de estruturas, que é uma coisa que precisa se cuidar e precisa se trabalhar. Regras em relação à questão de estabilidade, né, então, assim, é um problema mesmo, estruturas de piso. Se você diminui demais o elemento estrutural, você acaba tendo um piso com problemas de estabilidade, né? Como resolver a questão de estruturas com vãos longos. Para isso existe um outro trabalho, High Long, também feito em parceria com o SI, no qual a ideia é tirar partido de tudo aquilo que a engenharia tem para oferecer para a gente trabalhar com aços de alta resistência com vãos longos. Eu vou trazer um case mais à frente que mostra um pouco, dá um pouco esse exemplo. Bom, como é que o NIOB, então, trabalha no aço e como é que isso tangencia o trabalho na engenharia de estruturas? Eu falei agora há pouco sobre a importância da tenacidade no material estrutural quando a gente projeta, né? Existe um fator, ou existem fatores durante a obtenção do aço, a produção do aço, que são fundamentais para a gente chegar na performance final do aço. A produção de um material, ou especificamente do aço, e falando um pouco, olhando sobre a nossa perspectiva do estruturista, ele passa por dois processos que são importantes. O controle do processo de produção, ou seja, a maneira como esse aço é produzido, quantos passes de laminação ele tem, qual é a proporção dos equipamentos de lingotamento e laminação, quais são as temperaturas de resfriamento ou de reaquecimento, etc., etc. E o trabalho da microestrutura, ou seja, a composição química mais esse processo controlado gera uma microestrutura que pode ser boa ou ruim para o uso final na indústria, especificamente na construção civil. O nióbio, e aí antes de falar do nióbio, falando do refinamento de grão, ou seja, aquele processo no qual, durante a saída do material, do lingotamento para a laminação, ele recebe uma energia mecânica a partir dos laminadores, que vai trabalhar mecanicamente esse material até chegar na espessura ou na forma, se for uma viga, né, uma seção, internamente essa microestrutura vai sendo refinada, né? Eu não vou entrar em detalhes em relação a isso, mas o refino de grão na microestrutura, ele é um elemento fundamental para o aumento da tenacidade, que basicamente tem a ver com quanto de energia o material absorve durante a sua deformação e, portanto, quanto de fratura ou do início de fratura esse material vai evitar durante, principalmente, a sua fase de esforço ou no regime plástico. Se você tem um início de fratura no material, isso é catastrófico. Isso acontece muito com solda, mas acontece também com esforços mecânicos e cargas cíclicas. Então, o nióbio, ele é, e eu digo isso muito tranquilo e respaldado pelos meus colegas e pelos mais de 50 anos de pesquisa da CBMM, o principal microligante ou elemento que contribui para o refino de grão no aço. E isso faz uma diferença gigantesca. Então, é interessante como isso acontece, porque durante esse processo o nióbio precipita ou como carbetos, nitretos ou carbonitretos. E esse composto precipitado no contorno de grão, como vocês estão vendo na figura, ele impede que esse grão cresça. Isso é eu fiquei fascinado com isso quando eu vi pela primeira vez, é uma alquimia fantástica, né? Isso contribui significativamente para a performance do material. É claro que essa contribuição ela deve ser muito mais explorada, mas eu fico por aqui. Bom, falando de desmaterialização, e eu gostei demais quando, acho que o Dr. Bassan e mais alguém utilizou exatamente essa expressão, fazer mais com menos. Desmaterializar é fazer mais com menos. Se eu tenho hoje tecnologia na engenharia de materiais, por que não lançar mão disso para a gente reduzir volumes de matéria-prima utilizados pelas indústrias de primeiro setor, pela produção desses materiais no uso final? Aqui nós estamos falando da construção, são mais variadas indústrias. Então, esse tem sido a principal bandeira que nós temos levantado. Mais do que ter um material de alta performance, é um material que desmaterializa a construção. Bom, algumas barreiras precisam ser resolvidas, né? A gente precisa tirar projetistas dos seus lugares de conforto, adotar projetos que levem em conta estruturas ou métodos de projeto que levem em conta esses materiais, ultrapassar paradigmas de norma, né? Trabalhar com questão de requisitos mínimos que são muitas vezes conservadores. E a gente diz isso porque a gente compara muito as normas técnicas entre os países.
Então, são normas que são mais conservadoras que outras nos requisitos mínimos. Então, isso é um trabalho delicado e precisa ser feito, mas ele precisa ser empreendido. Bom, os efeitos da desmaterialização, eles são óbvios, né? Eu tenho falado sobre isso desde o início da minha apresentação. Então, o uso do aço de alta resistência comparado aos aços comuns desmaterializa significativamente a construção. Aço microligado ao nióbio tem um fator importante também nesse aspecto. O importante é a gente conscientizar quem usa o material para essa realidade. Por exemplo, eu não sei quantos sabem, e eu fiquei surpreso, talvez vocês não tenham ficado tão surpresos quanto eu, mas o ASCE, que é a Associação dos Engenheiros Civis Norte-Americanos, eles firmaram um compromisso de que até 2050, não a construção, não a fabricação de estruturas, mas os projetos, o trabalho feito na prancheta iria alcançar a neutralidade de carbono. Olha que interessante, porque muitas vezes é o seguinte, eu projeto e eu não estou nem aí com o que vai acontecer depois. Né, o que as empresas que vão utilizar ou que vão fazer com que aquilo que está no papel se torne uma estrutura, vão fazer para diminuir emissões ou desmaterializar. Esse é um compromisso do pessoal que está no design. Isso é muito interessante. Recentemente, nós analisamos o China Zoom Tower, o edifício mais alto de Pequim, sob o ponto de vista do uso de materiais e aços de alta resistência, e nós chegamos a números bastante impressionantes. É um edifício, é o mais alto de Pequim, o 8º mais alto do mundo e o 4º mais alto da China. Talvez tenha perdido o posto para algum. 23 mil toneladas de CO2 teriam sido evitados de ser emitidos se materiais até o grau 690 tivessem sido usados. Rapidamente, eu vou passar aqui alguns casos que nós temos trabalhado. Esses 3, inclusive, em parceria com a SCI, são 3 projetos na Europa. E aqui, infelizmente, né, a gente acaba tendo a maioria dos nossos esforços empreendidos, focados no mercado externo, que é onde se utiliza mais aço, e onde se utiliza mais aço de alta resistência. Isso fica para a gente, inclusive para a CBMM, e para todo mundo que está envolvido no trabalho de fazer com que isso cresça no Brasil, algo que a gente precisa observar. Né? Por que uma empresa brasileira investe tanto em tecnologia para desenvolver pesquisa lá fora? Porque lá fora se utiliza muito aço. Eu não preciso trazer números aqui, vocês sabem. Então, nós temos aqui números que vocês estão vendo, eu não vou repeti-los, estão aí na tela. São vantagens que suplantam a questão de tempo, de prazo, de leveza, mas que tangenciam a questão da desmaterialização e da diminuição de emissões. E sempre com porcentagens muito pequenas de nióbio. Esses 3 casos eu trago um pouco da quantidade de nióbio que foi no material que foi utilizado nesses projetos. Né? É interessante que quando a gente fala em microligante, é justamente isso. É uma pitada muito pequena. Né? E aqui eu falo para o pessoal da construção civil, porque eu sei que para os metalurgistas, vocês sabem muito bem disso. Então, nós temos aí 2 edifícios, os 2 primeiros na China, né? Como um deles foi o que eu acabei de mencionar. O último deles, uma das nossas plantas industriais de Araxá. A gente vê aí que para uso em perfis, né, laminados, essas diferenças chegam a acima de 20%, né, o que é muito interessante. Bom, esse é um caso em que a gente usa muito com os chineses, mas eu quis trazer aqui porque é bastante interessante. Né? A China, em 2020, produziu 269 milhões de toneladas de aço só para vergalhão. Só para vergalhão. E aqui, estranho no painel da construção metálica, alguém está trazendo vergalhão como assunto. Pessoal, a construção é mista. A construção é mista. A gente não consegue fazer nada só com aço. A gente não consegue fazer nada só com concreto. O melhor partido dos 2 materiais é o que tem feito com que as estruturas tenham sido mais arrojadas. 270 milhões, nós produzimos quantos milhões no Brasil? 30. 270 milhões de toneladas de aço só para vergalhão na China. Desses totais, a gente chegou num estudo, numa pesquisa que nós fizemos com um centro de pesquisa chinês, de que a gente consegue diminuir em 8% o volume de material e, consequentemente, de emissão de CO2, porque é direto. Se o fator de multiplicação de toneladas de CO2 por tonelada de aço é um fator que pode variar, 1,89 a nível global, 2,3 na China, o quanto eu consegui reduzir de aço é o quanto eu consegui reduzir de emissão de CO2.
Então, se a gente somar só para vergalhão, nós teremos uma redução de 50 milhões de toneladas de CO2 emitido por ano, apenas utilizando o aço de alta resistência ao nióbio em vergalhões na China. Se você somar isso com perfis, que são 109 milhões na China, 109 milhões de toneladas ano para perfis, nós temos mais 46, totalizando quase 100 milhões de toneladas a menos de CO2 emitido, só trabalhando com esses 2 produtos siderúrgicos numa fatia do mercado da indústria, no caso chinesa, que é da construção. É claro que é uma proporção muito grande, mas a gente pode trazer essa proporção também para o Brasil ou para o restante do mundo. O último caso que eu trago, do viaduto Millau, esse é um outro case que nós trabalhamos em conjunto também com empresas europeias e com institutos de pesquisa. O aço ao nióbio com 0,025% apenas em porcentagem por tonelada, na sua maioria o S460, ou 460 MPa de tensão de escoamento, reduziu em até 60% o peso dessa estrutura. E aqui não foi só na relação direta do aço A com aço B. Foi toda a inteligência da engenharia que trabalhou para que isso acontecesse. E essa figura ela é muito interessante. E se vocês entrarem no nosso repositório técnico, niobium.tech, eu vou deixar aqui o endereço, vocês vão ver ali muitos outros exemplos interessantes, e esse inclusive. O que os engenheiros acabaram conseguindo foi uma redução do perfil do deck da ponte, que acabou trazendo, entre outras coisas, uma diminuição de área de ataque lateral de vento, né? Então, vai para além da diminuição do peso da estrutura, a estabilidade da estrutura também acabou ganhando com isso. O nosso desafio é esse, fazer com que cada vez mais materiais de alta performance sejam vistos como sendo uma oportunidade, uma necessidade para a desmaterialização da indústria da construção. E o nióbio tem um papel fundamental nesse processo. Então, aqui, niobium.tech, nos visite. Tenho certeza que ali vocês vão encontrar materiais muito interessantes. Entrem em contato comigo, fiquem à vontade, anotem o meu e-mail, vou ter um prazer em conversar com todos. Muito obrigado. Obrigado, Jordão. Gostaria de que quem tivesse alguma dúvida, comentário, se manifestasse. Posso começar? Vou começar. Eu, atualmente, junto com o professor Zacarias, da Universidade de Passo Fundo, coordenamos o trabalho de revisão da norma 8800, da norma de aço. Queria saudações ao professor Facuri, ao colega Roberval da Codeme, pessoas que nos últimos muitos anos trabalharam na produção e na revisão da norma. É um trabalho muito importante para toda a corrente de construção. E fazer um comentário. No trabalho que a gente tem feito com revisão, se tudo der certo, a gente termina esse ano, e temos um compromisso de redigir um manual de aplicações da norma, com exemplos e explicações dos principais pontos. A gente teve em algum momento uma sugestão de começar a estudar aços de alta resistência. E aí a gente entrou numa situação um pouco de correr atrás do rabo. Porque se, por um lado, a gente ainda tem pouca referência técnica para projeto, para cálculo de aços com resistência acima de 350 MPa, por outro, a gente também não tem fornecimento desse material no Brasil. Então, mesmo que a gente conseguisse incorporar algumas coisas na norma, a gente não tem como aplicar exatamente. Então, a gente tem uma certa dificuldade em trazer inovação do ponto de vista da norma. No fundo, a norma ela consolida um conhecimento e uma prática e as técnicas já sedimentadas. Então, a gente tem possibilidade, claro, de usar esse material, mas ainda do ponto de vista normativo a gente esbarra numa dificuldade
quase acadêmica de conhecimento, mas prática de fornecimento de material para aplicação. Então, é com muita satisfação que eu escuto falar que, enfim, a gente tem desenvolvimento de material nesse sentido, para que a gente, infelizmente não agora, mas quem sabe na próxima edição, já consiga trazer outros materiais, aliás, materiais de melhor desempenho para uso corrente da nossa comunidade técnica. E queria fazer uma provocação, Rodrigo, depois se quiser toma a palavra, acho que pode ser, Gustavo, desculpa, que é o seguinte, a gente às vezes trabalha muito pensando no material e nem sempre no produto. E o que me parece é que todos os nossos caminhos de inovação passam muito mais hoje por oferecer serviços e produtos acabados do que material para ser beneficiado, mesmo que seja em fábrica. Como você enxerga isso? Como você vê isso no cenário de produção fabril e dessas aplicações que você mostrou hoje? Bom, agradecendo a sua pergunta, essa questão de produtos, serviços, primeiro falando um pouco do aço, a gente, na obra do Aqua, que a gente fez no Rio de Janeiro, aqueles pilares inclinados, nos pilares da base, aqui pilares tubulares mistos, com aquela seção diferente, a gente teve que, na época, usar concreto com FCK 80 megapascal e aço com resistência ao escoamento 465 megapascal. Então, a gente teve, cargas, forças concentradas ali de aproximadamente 9.000 toneladas de compressão, era uma seção totalmente diferente. Então, a gente teve que tomar partido dessas tecnologias mais avançadas de materiais, além de engenharia, fabricação para fabricar uma chapa daquele jeito, com aquele formato, que não é o convencional. E aí a gente tem feito estudos também com a CBMM, Alexandre Jordão, viabilizando tanto na parte industrial quanto de prédios altos. Fizemos recentemente estudos de prédios para viabilizar essa questão do aço e aí poder também tentar impulsionar, junto com essa demanda do mercado por esses aços, a fabricação, distribuição desse material, que ajudaria, no que o Tomás comentou agora há pouco, da norma ter uma disponibilidade, uma fabricação, uma oferta desse material para que esteja condizente com a parte técnica e a teoria. Mas sobre os produtos e serviços, a gente tem disponibilizado aí no mercado alguns produtos diferenciados, mas a gente vê que a tecnologia muitas vezes não dá para fazer um produto de prateleira. A gente tem visto obras aí muito diferentes, muito atípicas, que a gente tem que sempre pensar um passo à frente na tecnologia, tanto na parte de engenharia quanto na fabricação. Por a gente ter, por exemplo, uma fábrica muito moderna, a gente consegue fornecer produtos que, com a tecnologia de cálculo, detalhamento e fabricação, sejam como se um serviço ofertado ao cliente de uma concepção estrutural que vai ajudá-lo no que ele precisa. Mas a gente pega muitos projetos que o próprio calculista ou projetista faz uma coisa mais básica, porque ele não sabe se a fábrica que vai fazer aquela obra tem a capacidade de fazer aquilo. Então, às vezes ele pega todo perfil laminado para fazer mais ou menos igual, não dá contraflecha no projeto, no perfil, faz viga de aço, porque ele não sabe se faz com A36. Aí, quando a gente pega um projeto desse, a gente usa A572 graus 50, ou 60 ou 65. A gente tem máquinas, processos para fazer contraflecha. Você ganha no estado limite de serviço, né, diminui a deformação da peça, mesmo uma peça que possivelmente já passava na resistência, e às vezes o pessoal tem que aumentar o perfil, mais peso, que é mais caro, porque não passava no deslocamento, né, vulgarmente falando, que é estado limite último, resistência, serviço, conforto, deslocamento e tal. Então a gente toma partido da contraflecha, o aço a gente muda, ligações a gente pensa num jeito diferente, a gente começa a fazer serviços e aços de alta resistência que vão colaborar para que um produto para o cliente seja feito, mas dependendo da tipologia. Perfis soldados, a gente reduz também
faz viga mista, a mesa superior menor do que a inferior, enquanto que no laminado você não consegue isso, você tem que mudar a bitola, ganha peso, mas é mais fácil de comprar, você não tem um custo de fábrica, entretanto você tem um prazo para a entrega dessa bitola. Hoje em dia, enquanto que na fábrica você fabrica o que você quer, mas você demanda de um prazo e um custo de fabricação, tecnologia, materiais, mas você pode fazer rapidamente. Só que aí tem o preço do perfil laminado versus o preço da chapa. Isso flutua. Tem hora que no mercado, para ser bem sincero, a gente, vamos fazer obra com perfis mais laminados, agora vamos fazer com mais soldado, porque a chapa está mais cara que o perfil ou vice-versa. A hora que você embute o custo na fabricação, o laminado vale mais a pena. Ou então, fiz um projeto de orçamento, usei muito perfil W360 por 32,9. A hora que você vai fechar o contrato, o seu fornecedor fala, esse mês agora não tenho não, eu tenho 410 por 38,8 ou para cima. Aí você vai trocar todo mundo, aumentou tantas toneladas porque você não tinha o prazo. Ou então, uma solução de falar de produtos, pegando perfil tubular, preenchido de concreto para prédios. É tecnicamente excelente. É lógico que arquitetonicamente, o fato de ser circular, esbarra às vezes questões arquitetônicas, mas tecnicamente é muito bom. Você não tem a forma de madeira ou alguma outra reaproveitável, é parte inerente do seu projeto, você acelera a obra com a estrutura metálica, com a forma, o tubo, que já serve depois como uma armadura, fazendo junto com a armadura interna para carregamento final, com uma estrutura mista, dimensiona inclusive em situação de incêndio, não precisa fazer proteção nem revestimento contra incêndio, só que ele tem um custo mais alto do que o perfil I, por exemplo, mas tem esses outros vários benefícios. Só que além do custo, muitas vezes tem o prazo. Você vai fazer um prédio, se você não agrupar por diâmetros, espessuras, bitolas que a gente chama esses tubos, para que na hora que você vai fazer um orçamento, pelo menos 40, 50 toneladas por bitola, por diâmetro, o fornecedor não te entrega. Então você pega vários tubos que tinham um diâmetro de 323, iguala todo mundo para 450, 500, para poder ter um orçamento de um fornecedor. E aí, mesmo assim, sobe seu peso, portanto, o preço, e mesmo assim, às vezes, não tem o prazo. 3 meses para te entregar. Então, você inviabiliza um conceito estrutural, técnico, por conta de prazo ou preço, que, por outro lado, seria vantajoso. Então, essa questão de produto e serviço percorre uma variabilidade enorme de informações, mas a gente sempre tem que ficar lidando com isso versus o mercado e a flutuação de valores de aço aí, que tem sido uma questão. Oi? Consigo ler isso aqui. Perfeito, obrigado. Acho que todo mundo consegue me ouvir? Consegue, né? Por gentileza. Por favor. Estão-me a ouvir? Está ligado. Eu queria voltar aqui à questão do aço de alta resistência. Eu, desde que me lembro, no nosso grupo de investigação, é sempre algo que nós pomos, portanto, em cima da mesa, ou seja, utilizar o aço de alta resistência nas soluções que desenvolvemos. E já há bastantes anos que fazemos isso. E queria referir aqui um comentário que foi feito relativamente à pescadinha do rabo na boca, ou seja, portanto, o aço de alta resistência não é usado e não sendo usado não há, portanto, solicitação. E nós sentimos isso até na própria, nos testes que fazemos, ou seja, nós para conseguirmos fazer, portanto, testes experimentais em laboratório, para conseguirmos obter o aço de alta resistência para fazer esses testes, muitas vezes é muito difícil, porque são pequenas quantidades, portanto não são fornecidas e portanto é sempre algo muito complicado de conseguir. Mas, na minha opinião, portanto, o grande entrave para a utilização de aço de alta resistência na Europa é que isso não era previsto nos Eurocódigos, ou seja, o Eurocódigo 3, na verdade, não previa essa possibilidade, portanto, naturalmente também não impedia, mas como já aqui foi dito também, portanto, o ato de projetar é um ato que é, portanto, um bocadinho tradicionalista, ou seja, eu faço aquilo que já fiz antes e, portanto, se
o código não me permite que eu vá para além daquilo que já fiz, eu não vou. Portanto, será arriscar, e o risco é sempre algo que o engenheiro, enfim, tende a fugir. Eu queria só dizer, portanto, é uma informação que, de facto, na revisão dos eurocódigos que está a ser feita, e está praticamente concluída, portanto, isso vai ser tido em conta, ou está a ser tido em conta, exatamente porque houve grandes campanhas de investigação, exatamente na utilização do aço em muitas situações, portanto, em situações que se põem problemas de soldabilidade, em situações, por exemplo, em que se põem problemas de fadiga. Nós, portanto, já há bastantes anos fizemos alguns, portanto, temos vários trabalhos publicados, por exemplo, a demonstrar que, em muitas situações, o aço de alta resistência tem, portanto, uma resposta, portanto, uma resistência à fadiga, portanto, em fadiga de alto ciclo, que é bastante superior, portanto, ao aço normal. Isso, portanto, enfim, está mais ou menos demonstrado e, portanto, por exemplo, era o caso que nós na altura estudávamos, por exemplo, a utilização em torres eólicas, e isso de facto era uma evidência. Obviamente que, enfim, portanto, também existem depois outras dificuldades, portanto, na utilização desse aço. Eu imagino, e essa é uma pergunta que eu gostava de fazer, naturalmente que nós conseguimos diminuir a quantidade de material, mas será que isso de facto, portanto, é compensado, ou melhor, o aumento de preço que nós temos é compensado com essa diminuição de quantidade de material? Mas eu suponho que sei a resposta, mas é para ficar uma pergunta. Obrigado, professor, pela oportunidade. Sim, em diferentes volumes ou quantidades, dependendo da região e dependendo do material, né? Então, nós vamos ter diferenças entre o que eu consigo economizar de material e o preço do material, o preço superior do material de alta performance para o rebar na China, para o vergalhão na China, ou para o perfil laminado no Brasil. Existe uma variação, mas em todas as situações, esse balanço é sempre positivo. Aquilo que se consegue usando uma boa engenharia, ou Lean Construction, né, usando a forma correta de se tirar partido do material que está na sua mão, a gente consegue sempre um balanço positivo. Até então, isso estava ligado diretamente ao quanto eu vou pagar a menos do material. Hoje, isso já está indo para o campo de o quanto eu vou reduzir de emissões e o quanto que isso pode significar para mim como incentivo, numa Europa que já está a ponto de começar a cobrar por carbono, ou numa China, por exemplo, onde o governo chinês incentiva o uso de materiais que levem à industrialização da construção, para poder trabalhar com profissionais, para poder melhorar, vamos dizer assim, o skilled labor, né? Quer dizer, tornar o trabalhador mais habilitado, da ordem de 45 a 80 yuans por metro quadrado. Então, quer dizer, a gente vê um incentivo governamental, um incentivo fiscal, e em lugares, e o Brasil talvez leve um tempinho para isso, onde o carbono vai começar a ser cobrado, então não é só o que eu economizei do material, é o que eu deixei de pagar por emissão de CO2. Contribuindo um pouco aqui também, e aí, professor, eu diria que assim, os números que nós temos para perfis, para sessões em formato de aberta, 20%, 25%, com um aumento de preço que varia de 5 a 8%. Isso em números gerais. Mas eu percebo que essa questão que foi colocada, e a que o senhor também colocou, ela é muito mercadológica, de mercado. Ou seja, o siderurgista tem que fazer a seguinte análise: eu quero que esse produto específico tenha penetração de mercado, meu custo de produção vai aumentar, e aí o trabalho de assistência técnica que muitas empresas fazem, mas a CBMM faz especificamente, é de mostrar para o produtor de aço o quanto que um projeto de liga, usando os equipamentos que ele já tem pronto ali na fábrica dele, pode ser otimizado para fazer um material superior, gastando praticamente a mesma coisa. Eu vou dar um outro exemplo da China, né? O aço 390, a China tem um aço intermediário, nós temos o 355, normalmente vai para 420, eles têm o 390. Os custos são praticamente os mesmos do 355, é um material
que foi desenvolvido, inclusive existem iniciativas de levar esse grade para a Europa, porque ele encontrou um espaço entre os projetistas que compensa financeiramente e oferece 50 MPa a mais. Então, a questão é possível reduzir custo de produção de materiais de maior resistência, se valendo daquilo que você tem de capacidade instalada? Isso é uma coisa que o siderurgista, o produtor de aço, precisa olhar para o que está acontecendo com o mercado e começar a pensar, vale a pena talvez eu adaptar o meu processo para começar a olhar para esse material, para oferecer ele não pelo dobro do preço, mas por uma diferença pequena de preço para o mercado, e oferecer para o mercado uma vantagem muito maior. Hoje, essa diferença é entre, como eu disse, de 5% a 10%, 8% em média, então, para ganhos de 20% a 25%. Nós vimos aqui que o viaduto Milô economizou 60%. Então, sim, o balanço é positivo. Perfeito, obrigado. Mais alguma colocação? Perfeito, então acho que com isso a gente encerra o nosso painel. De novo, gostaria de agradecer a presença e a atenção de todos e todas e um bom prosseguimento de evento. Vamos lá? Você já encerrou, está muito certo. Eu gostaria de agradecer você como moderador, e a ABS. Foi muito importante a presença de vocês. E agradecer também ao Gustavo. Né, muito obrigado pela presença. E estender o agradecimento à CODEME, inclusive que, em nome do Luiz Tomé e Roberval, a gente conversou muito e eles fizeram uma doação de uma escada metálica que hoje está instalada no Centro Cultural Casa de Metal, que hoje justamente com o reforço metálico da escada. Isso a gente agradece muito à CODEME. E está lá no Centro Cultural, recém-inaugurado, um espetáculo onde também está a sede da ABM. Né? Agradecer muito ao Alexandre Jordão pela apresentação hoje, e não só hoje, mas durante toda a construção, né, desse painel. Né? E Alexandre, a equipe da CBMM, o Paulo Haddad, que esteve com a gente, né, também o tempo todo. Então, e a ABM está à disposição para outros eventos e parcerias com vocês. Tá? Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado. Muito obrigado a todos.